Olá pessoal, hoje nós vamos dar início ao nosso estudo de porcentagem. O que é porcentagem? É a razão que existe entre um número, né, uma quantidade, e 100. O símbolo que nós usamos para porcentagem é esse aqui, um traço com as bolinhas ali. Esse é o símbolo de porcentagem. Então, toda vez que eu vejo esse símbolo, eu sei que aquele número, né, vai ser dividido por 100. Então, essa é a porcentagem, ela indica uma divisão de um número por 100, ok? Então, como que eu represento aqui? Quando eu tenho 25%, quer dizer que eu tenho 25 e coloco aqui o símbolo por cento. 20%, eu tenho 20%, colocando o símbolo, né? Vamos sempre observar o símbolo matemático. 5%, eu tenho 5%. 12%, eu tenho 12%. E 65%, como que eu vou representar? 65 sobre 100, ou 65 dividido em 100 partes. Significa que eu peguei 65 e reparti em 100 partes. 3%, eu tenho 3 sobre 100. Essa é a forma de representar a porcentagem. 36% é 36 sobre 100. E 75% é 75 sobre 100. Ok? Então, até aqui nós entendemos, né? Então, é a razão entre um número sobre 100. Quer dizer, se eu tenho 25% de bala, significa que de 100 bala, eu vou tirar para mim 25. Sempre eu tenho que lembrar que esse valor da porcentagem, ela está sobre 100. Como o próprio número, que o nome já diz, porcento. Então, é por 100. Se eu tenho 5% de bolinhas de gude, significa que de 100 bolinhas de gude, eu vou ter 5 bolinhas. E assim sucessivamente. Então, vamos dar continuidade aqui. Onde que se aplica a porcentagem? Bom, você já deve ter visto várias vezes aí, né? Nas placas, no comércio, essa palavra, né? Ou este símbolo de porcentagem, né? No desconto. Então, onde ele é aplicado? Nos descontos, quando a gente vai comprar alguma coisa e tem um desconto. O que é esse desconto? É a redução do preço. Então, eu vou lá comprar uma calça de R$100, eu vou ter 20% de desconto, significa que ela vai ser R$20 mais barata. Então, se ela custava 100, eu vou pagar 80. Nas multas, a multa, ela é uma porcentagem que vai ser adicionada ao valor que foi cobrado. Então, lá, eu atrasei minha conta de energia. Eu vou pagar essa multa com um acréscimo, né? Com os juros, com uma porcentagem. Se minha conta de energia era R$100, eu vou pagar 20% de multa por eu ter atrasado essa conta. Então, eu vou estar pagando R$120 dessa conta. Os juros é o tanto que de acréscimo sobre uma dívida. Então, se eu tenho lá uma dívida de R$100
e eu vou pagar juro porque eu atrasei de pagar essa dívida, então eu vou ter que pagar essa dívida com juro. Então, minha dívida era de R$100, eu vou pagar 20% de juros, essa minha dívida vai para R$120. E a comissão, né, é a porcentagem que a gente ganha sobre as vendas. Por exemplo, eu fiz uma venda lá na loja de R$100 e eu vou ganhar uma comissão de 20% dessa venda. Então, eu vou ganhar R$20 de comissão pelaquela venda que eu realizei, ok? Então, a gente vê muito, né, a porcentagem nessas situações, né, nos descontos, nas multas, nos juros, nas comissões, nas promoções que tem pelas lojas. Outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é o seguinte: quando eu falo que eu tenho 50% de determinada coisa, significa que eu tenho a metade dessa coisa. Quando eu falo que eu tenho 100%, 100% representa o valor total. Meu tio me deu R$70 e eu estou com 100% desses R$70. Quer dizer que eu estou com R$70 inteiro, eu não gastei nada. Agora, quando eu falo que eu tenho 50% dos R$70 que eu ganhei, significa que eu tenho a metade de R$70. Eu já gastei a metade. Então, sempre que vocês verem o valor 50%, ele significa a metade do valor total. 100% é o valor total. 50% a metade do valor total. Então, quanto que é 50% de R$50? É a metade de R$50, que corresponde a R$25. Quanto que é 50% de R$100? A metade de R$100, que corresponde a R$50. Quanto é 50% de R$130? A metade de R$130, que significa R$65. Ok? Agora, quando eu vou calcular 25%, quer dizer que eu vou pegar o meu 100 e vou dividir em 4 partes. Ou seja, a metade da metade. Vamos pensar, né? 50% é metade, 25% é a metade da metade. Quer dizer que eu vou, no 50% eu divido o meu valor total em 2 partes. No 25% eu divido o meu valor total em 4 partes. Eu tenho que ter essa noção, tá bom? Então, se eu tenho lá R$200, a metade de 200 é 100. E a metade de 100 é 50. Então, eu estou calculando aqui metade da metade. Então, é só fazer essa metade 2 vezes. Eu consigo fazer isso mentalmente. Então, quanto que é 25% de 100? Primeiro, eu vou achar metade de 100, que é 50. Depois, eu acho a metade de 50, que é 25. Então, é metade da metade, a quarta parte. Quanto que é a metade de 300? É 150, né? E a metade de 150? 75. Então, é isso aí, pessoal. 25% representa a quarta parte ou a metade da metade. É a mesma coisa que eu pegar 200 e dividir por 4. Né? É a mesma coisa que eu pegar 100 e dividir em 4 partes.
Mesma coisa que eu pegar 300 e dividir em 4 partes. Agora, quando eu falo 20%, eu estou falando da quinta parte. Então, eu já vou dividir, em vez de ser com 4, eu vou dividir em 5. Isso a gente tem que ter muito bem memorizada essa noção, que a metade é 50%, a quarta parte é 25%, a quinta parte é 20%, né? Então, significa que eu vou pegar os meus 300, vou dividir por 5. Quando eu falo calcular 20%, eu estou falando de pegar este valor e dividir em 5 partes. Então, eu pego meus 300 reais e vou dividir em 5 partes, que vai dar 60. A quinta parte de 100 reais vai dar quanto? Vai dar 20, né? Porque eu dividi o meu 100 em 5 partes, ó, 25 partes. 20, 40, 60, 80, 100. Então, vai dar 20 reais. E se eu dividir os meus 50 reais em 5 partes, eu vou ter 10 reais, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 10 reais. Ok? Agora, quando eu falo de 10%, eu estou falando da 10ª parte. Isso aí é algo mental, eu não preciso nem fazer cálculo sobre isso. Eu tenho 900 para dividir em 10 partes. Se o número 10 possui um zero, eu cortei um zero aqui dos 900, me sobrou 90 reais. Então, aqui eu tenho 90. A 10ª parte de 100 reais, né, eu vou pegar os 100, vou dividir em 10 partes, ou seja, eu vou cortar um zero. Então, eu vou ter 10 reais. E a 10ª parte de 50 reais, eu vou cortar um zero, que eu vou ter 5 reais. Lembrando que esses 2 zeros aqui, depois da vírgula, representam o valor em reais, tá? Então, ele não tem nada a ver. Eu esqueço dele e olho só o número que tá antes dele. Depois, eu coloco o valor aqui, ok? Então, veja bem, pessoal. Essa é a primeira parte do nosso estudo de porcentagem. E nós vamos para a próxima parte. Eu vou estar mostrando a vocês as fórmulas, as maneiras, várias maneiras de calcular a porcentagem. Vocês sabem que eu gosto de mostrar todas as possibilidades de fazer os cálculos. Você vai escolher entre elas aquela que você melhor se adaptar. Eu acho a mais prática de todas é multiplicando, fazendo pela multiplicação. Mas nós podemos calcular a porcentagem por uma fórmula, nós podemos calcular a porcentagem pela regra de 3, nós podemos fazer o cálculo mental, nós podemos calcular pela multiplicação. Então, eu vou mostrar na próxima aula todas essas maneiras de calcular a porcentagem, tá bom? Então, tchau, tchau, beijo, beijo, até a próxima.